Hoje meu tema é a parábola da figueira. Abra aí comigo a sua Bíblia, eu estou em Lucas, capítulo 21. Texto de Lucas, um médico, amigo de Paulo, servo do Senhor, serviu a igreja, escreveu o livro de Atos para nós, escreveu o Evangelho de Lucas, que é um compêndio de teologia, juntamente com o livro de Atos, um bloco só. Grande parte do Novo Testamento está condensada aqui no Evangelho de Lucas e Atos. Então eu estou em Lucas capítulo 21, a partir do verso 29 e caminho até o verso 36. Quero compartilhar com vocês essa boa palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sublinho o último verso: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar? Senhor Deus, diante dessa expressão ou dessas palavras de Jesus, nós oramos mais uma vez, prostrados, sedentos, carentes da Tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração, exorta a nossa mente, tranquilize o nosso coração com a certeza de que Jesus voltará e virá nos buscar. Fale conosco, Senhor. Nós oramos em Jesus, para a glória de Jesus e no nome de Jesus. Amém. O contexto dessa parábola é muito interessante, porque Jesus está aqui falando sobre o princípio das dores, o início ou a chegada, os sinais do fim dos tempos. E parece-me que com essas dificuldades que estamos enfrentando no mundo, esse tema do fim do mundo volta à tona. E aí então as pessoas começam a falar a respeito do fim do mundo, se Jesus está voltando, se Jesus está voltando. Aqueles malucos começam a fazer as contas e já querem determinar a data, o dia, e aí se esquecem de que o próprio Jesus disse que só o Pai sabe a data, o dia específico e tal. Mas eles ficam todos alarmados com essas informações. E Jesus aqui está falando sobre o final, ou o final dos tempos e os sinais dos tempos. Então, é muito interessante porque Jesus estava no templo. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar. Capítulo 21, Jesus estava falando da viúva pobre que está lá no templo, entregando no gasofilácio as suas ofertas. Depois o texto vai dizer, mais no final do capítulo 21, por exemplo, versículo 37 e 38, que Jesus estava todos os dias no templo, mas à noite ele saía para pousar no monte chamado das Oliveiras. Olha que interessante, ele vai para o templo. Aqui é um tema para a gente conversar em outro momento. Ele vai para o templo para ensinar, mas ele não dorme no templo. Havia os soldados do templo, havia muita segurança no templo, mas Jesus não se sente seguro no ambiente que foi criado teoricamente para a glória de Deus. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. E o povo então fazia essa caravana e ia para ouvir a respeito de Jesus e do reino de Deus. Então as pessoas estavam no templo. Então esse discurso não é para os discípulos, esse discurso é um discurso amplo em que Jesus está alcançando o maior número de pessoas com a mensagem de que ele voltará pela segunda vez. Agora, se você acompanha comigo o capítulo 21, no verso 5, os discípulos se aproximam de Jesus e falam o seguinte:
Senhor, veja como esse templo está adornado com belas pedras, olha como é tudo muito bonito, como tudo muito belo, olha as instalações do templo. Aí Jesus fala para eles assim, no versículo 6, vede essas coisas, não ficará pedra sobre pedra. E Jesus está falando o seguinte: vocês estão encantados com a beleza da arquitetura e do design humano, mas na realidade a maior beleza da vida é a minha morte e a minha ressurreição. Isso aqui vai cair e vai ruir, e vocês precisam entender que ao terceiro dia o Filho do Homem, que será colocado no madeiro, ressuscitará com poder e honra e glória, vencendo a morte e destruindo as obras de Satanás. Então ele está falando isso dentro do templo. Agora, o povo estava madrugando para ir lá ouvir a respeito de Jesus. Agora, duas perguntas incômodas: será que nós somos sedentos pelos ensinos de Jesus? Será que nós temos a mesma disposição daquele povo ao buscar a presença de Jesus, ao ouvir a palavra de Jesus? E às vezes nós nos esquecemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Então, quando nós queremos crescer na fé, nós somos ávidos no conhecimento, buscamos mais conhecimento. Diz aí o texto de Lucas que enquanto Jesus estava dormindo, o povo estava madrugando para ir lá ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso é muito interessante e muito preocupante para nós. Diante dos sinais dos tempos, o que o povo deveria fazer? Se não buscar mais a Deus, se não se deleitar nas coisas do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E veio a pandemia, todo mundo diz: nossa, agora o povo vai ficar mais sensível, agora o povo vai ficar mais humano, agora não teremos mais conflitos, agora não teremos mais briga no trânsito, mais problemas, as pessoas vão ser mais piedosas. E o que temos visto? Que muita gente que estava buscando a Deus, ou teoricamente buscando a presença de Jesus no meio da pandemia, era só, como diria Salomão, correndo atrás do vento. Ninguém estava, ou ninguém não, poucas pessoas estavam de fato buscando a presença do Senhor. Agora, nesse contexto também você vai me acompanhar Jesus falando a respeito da vinda do Filho do Homem com poder e glória. Agora, no verso 29 do texto que lemos, Jesus vai propor essa parábola e dizendo assim: vede a figueira e todas as árvores. Eu achei muito interessante essa expressão vede, porque ela é muito perspicaz no sentido de contemplação. Porque Jesus está falando assim: contemple, olhe com atenção, reflita sobre a figueira. Lembrando que a figueira era um símbolo muito importante para os judeus. Observe como a figueira e as demais árvores vão dando sinais das estações. É muito interessante, uma das plantas que temos aqui na entrada do templo, por exemplo, chegou agora a época do inverno, ficou só o caule assim, ficou toda depenada, vocês viram? Alguém disse para mim: pastor, morreu a planta. Não é que morreu, ela está dando um sinal que chegou o inverno, vai cair. Caiu todas as folhas. Começamos a regar, fomos colocando os produtos, está chegando a primavera, agora começou a brotar. Então ela está mostrando que vem a primavera, e vem o que depois da primavera? O verão, e no verão ela estará bonita, cheia de flores, mostrando sinais. É isso que Jesus está mostrando para nós, falando o seguinte: olhem para a figueira, observe as estações, observem os frutos que a figueira vai dando, e depois do fruto vai mostrando as estações. Agora, eu não sei se você sabe, talvez uma curiosidade, que o figo na realidade não é uma fruta, é uma flor. Sabia? É uma das frutas mais preferidas da minha pessoa. Eu aceito doações de lata de figo. Viu, Rafael, no Natal, quando vier na sua cesta da empresa, você tira e dá para mim. Eu gostava em cima do sorvete de creme, assim, mas o sorvete eu não posso mais. Agora, quer ver que interessante? Adão, depois de pecar, quando ele se vê nu, o que ele faz? Ele pega as folhas da figueira e faz lá a sua roupinha. Veja que desde Gênesis nós temos a imagem, a figura da figueira, e temos outras informações muito importantes da figueira no Antigo Testamento. Por exemplo, a figueira é
Um dos sinais de que os judeus têm do símbolo da presença de Deus e da terra prometida, porque Deus disse para eles: olha, lá na terra prometida tem azeite, tem isso, tem isso, tem isso e tem figo. O figo pode ser desidratado, guardado, é fonte de muitas vitaminas. Então Jesus está falando de algo que é extremamente comum, que faz parte da cultura. E aí Jesus fala o seguinte, versículo 30: quando começarem a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então olhem para a figueira e vejam os sinais da figueira. Se ela estiver dando as flores e os frutos, juntamente com as folhas, você entende que está chegando o verão. E se está chegando o verão, você fica apercebido. Então o que Jesus está falando é o seguinte: fique atento, preste atenção, reflita, pare de sobreviver, viva a vida observando. É a mesma expressão que Jesus usa quando ele vai falar naquele contexto de ansiedade: observai os lírios do campo. O problema é que nós estamos tão atarefados e tão abarrotados de coisa que a gente vai vivendo sem observar, sem contemplar aquilo que Deus está fazendo e como Deus está escrevendo a história. A gente pensa erroneamente que a história da humanidade está sendo escrita por nós homens. Não, a história da humanidade está sendo escrita pela pena de Deus. É Ele que está escrevendo, é Ele que está conduzindo toda a história, e nós precisamos lembrar disso. E aí o texto vai dizer para nós, a partir do verso 31, assim também, quando virdes acontecerem essas coisas. Então Jesus aqui faz essa aproximação. Aí a Thelma, que é a nossa professora, com a Cleusa, vai se lembrar aí, ó, no versículo 31, assim também é uma expressão de junção. Então veja o que Jesus está falando. Da mesma maneira que quando vocês olham para a figueira e vê as flores, o fruto e as folhas, vocês já sabem que está chegando o verão. Da mesma maneira, quando vocês verem os sinais ou essas coisas acontecendo, vocês devem entender que o reino de Deus, a vinda do Filho do Homem, está se aproximando em sua plenitude. E aí eu fiz uma pergunta para o texto. Jesus fala estas coisas, mas quais coisas são essas? E aí a gente precisa recorrer ao contexto. Dá uma olhadinha comigo, por exemplo, no verso 8, capítulo 21, o mesmo capítulo que nós estamos, no verso 8. Jesus vai falar dos falsos profetas, dos falsos cristos. Falou: se chegar alguém aí falando assim, eu sou o Cristo, não confia não, chegou a hora, é agora, eu tenho aqui a regrinha. Os norte-americanos gostam disso, né? Eu tenho aqui a data, Jesus vai voltar em tal dia, vamos fazer série de filmes, vamos fazer estardalhaço. Não siga esse povo. Falsos profetas, falsos cristos. Aqui no nosso país tinha um que se dizia, né? Não pode falar o nome desse, senão vira mais um processo. Falava que ele é o Cristo, falso Cristo. Então, nos últimos dias, o que Jesus está falando é o seguinte: essas coisas vão acontecer, o quê? Vão surgir falsos profetas, vão surgir falsos cristos. Vocês não devem confiar nisso. Versículo 9: vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, revoluções. E essa expressão no grego é muito interessante: guerras e revoluções. A gente se atenta somente às guerras, mas a gente se esquece de grandes revoluções estruturais, econômicas, políticas e ideológicas que estão acontecendo no mundo. Revoluções, algumas delas silenciosas, algumas delas, por exemplo, no nosso país, do tráfico contra a milícia, da milícia com o tráfico contra o governo, no meio da população. Nós já temos as nossas guerras internas, mas a gente está só preocupado com as de fora. A gente só fala nas de fora. Ouvi falar de guerras, rumores de guerras, revoluções. Vocês não devem se assustar com isso, disse Jesus no versículo 9, porque isso é o princípio do fim, mas o fim não será logo. Veja comigo o versículo 10. Nação contra nação. Temos visto isso? Nação contra nação. Reino contra reino. Versículo 11. Terremotos, epidemias. É o que Jesus coloca. Fome em vários lugares. Coisas espantosas. Eu não sei você, mas assistindo os noticiários, às vezes eu fico espantado. Falo assim, será que é verdade isso? É uma notícia tão chocante, tão cruel, tão violenta, que a gente fala assim, isso é uma coisa espantosa. Grandes sinais do céu. No Brasil a gente nunca teve
como que chama aí, agora que tem lá no Rio Grande do Sul? Furacão. Já veio 2, está vindo o terceiro. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água, as cidades do Paraná, boa parte debaixo d'água. Nunca teve aqui. O rio, ou os rios no Amazonas, os meus amigos missionários que estão lá, mandando fotos, estão preocupadíssimos. Nunca houve seca lá, mas agora tem. Coincidentemente, o mundo está nesse caos. É o que Jesus está colocando e apontando para nós. Do versículo 12 até o versículo 15, Jesus vai falar de perseguição aos cristãos e de prisão aos cristãos. Ainda no nosso país não temos tido isso, mas nós acompanhamos missões Portas Abertas e sabemos de dezenas de milhares de cristãos perseguidos, presos, levados aos tribunais, mortos, queimados por conta do nome de Jesus. Versículo 16, Jesus vai falar da traição dos familiares e dos amigos. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Olha os sinais. Versículo 17, ele fala assim: vocês serão odiados pelo meu nome. Então veja, essas coisas sinalizam a chegada do reino de Deus, ou seja, da segunda vinda de Cristo Jesus, do Filho do Homem. Então, assim como a figueira vai mostrando com os seus sinais, com o fruto, com as flores e com as folhas, nós acompanhamos esse cenário, ou esses sinais do cenário mundial, nos mostrando que o verão se aproxima. Em que sentido? Que a vinda do reino de Deus está entre nós. Os sinais da sua vida estão cada vez mais claros, pelo menos na minha percepção, mais nítidos, e o povo de Deus que deveria buscá-lo, por vezes, está em sonolência. Algumas perguntas. Você se atenta aos sinais dos tempos? Você percebe ou está percebendo o que está acontecendo ao redor do mundo e também no nosso contexto? Diante de tantos sinais, irmãos e irmãs, as pessoas deveriam correr para a presença de Deus, ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo e confessar Jesus Cristo como Senhor. Mas o que temos acompanhado e visto é uma outra realidade. Agora, veja comigo a firmeza e a convicção de Jesus, versículo 32, quando ele diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É muito interessante que algumas pessoas pensam que Jesus estava falando que aquela geração, aquele grupo, os discípulos e aquelas pessoas ali iriam ver a segunda vinda. Agora, o que Jesus estava mostrando para nós, na realidade, a expressão é muito interessante, porque quando ele fala de geração, ele está falando de uma linguagem metafórica e não literal. Ele está falando assim: os discípulos primeiro morreram sem ver essas coisas acontecendo. Alguns de nós partiremos sem ver tudo isso, mas nós fazemos parte, irmãos e irmãs, de uma geração. Isso que é importante no texto. Olha o que ele diz: não passará esta geração. E essa expressão aqui tem a ver com era, porque Jesus inaugurou para nós um novo momento, uma nova história na história da humanidade. Nós fazemos parte da geração eleita. Nós fazemos parte dessa geração que vai ver todos esses sinais acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, isso vai acontecer nessa geração. Qual geração? Geração pós-Cristo. Quem viveu antes de Cristo, obviamente, não vai conseguir ver. Mas nós que somos depois de Cristo, veremos tudo isso aqui acontecendo. Ou veremos à luz da eternidade, já estando na eternidade com o Pai, ou se Jesus voltar e tudo isso se descortinar diante dos nossos olhos. Agora, o que é importante a gente saber, o que Jesus mostra para nós, é que nós fazemos parte dessa geração, dessa nova era do reino de Deus. A era chamada no Novo Testamento da graça do Pai. Versículo 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus está falando que as suas palavras são dignas de aceitação, são confiáveis, e Jesus está retomando aquele conceito que Deus fala em Isaías, que a palavra dele não voltará vazia. Os céus e a terra, ou seja, tudo vai passar, tudo vai acabar, mas as palavras de Jesus permanecerão. Por isso que o próprio Jesus diz que a vida eterna é que conheçam a Ti e conheçam a Ti para a eternidade. Passaremos a eternidade confiando nas promessas de Jesus, pois aquele que
disse para nós é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Louvado seja o Senhor. Confiamos no quê? Na ONU? Nos decretos dos homens? Na justiça humana? Confiamos no quê? Ou estamos baseados em quê? Nós, cristãos, estamos baseados na palavra daquele que é eterno, Filho de Deus. Pode passar tudo, todos podem nos enganar, Jesus nunca nos trairá. A palavra dele é fiel e as promessas dele irão se cumprir em nossas vidas. Se ele falou que o Pai conhece as nossas necessidades, descanse, irmão e irmã. Fala para quem está do seu lado, descansa. Deixa ele cuidar de você, deixa. Algumas pessoas, é engraçado, a gente tem que chegar para ela e falar assim: para de ser assim, deixa eu cuidar de você, deixa. Porque tem gente que repele o cuidado, não aceita o cuidado, e você tenta abraçar o sujeito e ele fala assim, ele vem meio de lado. Deus quer nos abraçar com o seu cuidado e a gente fica rejeitando. Passarão os céus e a terra. Se você priorizar o reino, por exemplo, as demais coisas, ou seja, aquilo que você precisa para a sua subsistência, Deus vai cuidar. Se você não souber o que falar em nome de Jesus, o Espírito Santo vai colocar na sua boca. Promessa de Jesus. Promessa de Jesus que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Porque nós somos aqueles que confiam no poder da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o pão da vida, e nós cremos nessa promessa, que quando nós comemos dessa mensagem, nós somos alimentados aqui e para toda a eternidade. Nós somos ovelhas que acreditamos na promessa de que nós pastaremos, nessa linguagem poética, na eternidade, porque o bom pastor, em João 10, disse para nós que nos levará para as pastagens celestiais. E ele, nosso pastor, conhece a gente pelo nosso nome. E lá no aprisco celeste, usando essa figura de linguagem, ele vai chamar a gente pelo nome, falando assim, ó: vem aqui, ovelhinha, pode entrar aqui, pode pastar à vontade. Ou a promessa de Jesus que aonde ele estivesse, nós estaríamos também, e que ele foi preparar um bom lugar para nós, uma mansão celeste, onde nós vamos morar. Então veja que nós confiamos na palavra dele. Por fim, só nessa questão de confiar na palavra de Jesus ou nas promessas de Jesus, nós como igreja, por exemplo, como povo dele, precisamos ter tanta convicção naquilo que ele disse e crer naquilo que ele disse, porque se cremos naquilo que ele disse, nós não tememos o inimigo que se levanta contra nós. Eis que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não segura, não tolera, não aguenta a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Aí a gente tem que lembrar isso direto, porque algumas pessoas ficam com medo dos ataques, das pressões do mundo, e nós estamos do lado vitorioso, irmãos e irmãs. É isso que Jesus está falando. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai continuar ecoando, vai continuar salvando, vai continuar resgatando vidas, famílias, porque a palavra de Jesus é poderosa. Ele é o verbo de Deus, o logo de Deus, e aquilo que ele disse é verdade. Tanto é verdade que vai permanecer na eternidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 34, aí Jesus vai falar na nossa vigilância: acautelai-vos vós por vós mesmos. Sabe o que eu entendo aqui? Toma conta da tua vida. Para de ficar preocupado com a vida do teu irmão, nesse sentido. Se Jesus está voltando, qual que é o seu compromisso? Porque a gente fala o seguinte, né? Até é um jargão antigo nosso. Quem aqui é da igreja sabe, né? Ou é crente há muito tempo já sabe disso. Nossa, esse sermão era para o fulano de tal, não é assim que a gente fala? Fulano de tal precisava ouvir isso. Essa canção era para aquela pessoa. Não, é para você. Só para você. Cuide de você. Busque a sua espiritualidade. Com isso eu estou dizendo que a gente deve abandonar as pessoas e não cuidar, e não se preocupar com outras pessoas da nossa comunidade, ou até mesmo que não conhecem Jesus. Não é isso. Mas diante dos sinais da vinda do Filho do Homem, cuidem de vocês, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado, para que o coração de vocês não fique desviado
das virtudes do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. E é engraçado que Jesus vai citar algumas preocupações que são preocupações desse mundo. Olha o que ele coloca aí: orgia, em outras versões, glutonaria, embriaguez e preocupações desse mundo. Agora, que absurdo seria um cristão voltado para a orgia, para uma sexualidade completamente pervertida, para a embriaguez, preocupações dessa vida, a tal ponto dele ser surpreendido como um laço. Ou seja, Jesus voltar e ele está completamente envolvido com as coisas desse mundo. Porque infelizmente o que nós sabemos e vemos é que muitas pessoas são seduzidas pelas coisas desse mundo, querem imitar o mundo. Ou você não conhece ninguém que está no reino, diz que é cristão, mas ele tem um pé ainda no mundo, ou ele quer imitar o mundo, ele quer ter uma aparência meio semelhante à do mundo. Se o mundo faz orgia, ele também tenta dar o jeitinho dele fazer orgia. Se o mundo vive na embriaguez, e essa é uma verdade latente na nossa sociedade, ele também quer viver isso. Se o mundo tem algumas preocupações com essa vida, ele também quer ter isso. Agora, veja a exortação de Jesus: se vocês são filhos de Deus, se vocês aguardam a vinda do Filho do Homem, por que vocês estão preocupados com as coisas desse mundo? Por que vocês estão preocupados e vocês vivem falando de economia, sendo que no reino de Deus, a economia do reino é diferente da economia vigente do nosso país, porque Deus cuida, Deus sustenta e Deus provê, é diferente. Mas nós estamos preocupados com a economia, nós estamos preocupados com o governo, nós estamos preocupados com o cenário mundial, com a geopolítica que está aglutinando países. Essa é a preocupação do mundo, meu irmão, minha irmã. Nós cristãos deveríamos estar preocupados com oração, devoção, dependência. Como eu não me envolvo com as coisas desse mundo e me santifico cada vez mais, uma vez que a figueira está mostrando, os sinais estão mostrando. É isso que Jesus está mostrando para nós, para que eu e você não fiquemos com o nosso coração sobrecarregado. Um exemplo: dia desses eu falei duro com uma pessoa em amor, ela não gostou, mas eu tive que dizer. Ela falou assim: meu coração está pesaroso, meu coração está assim, estou ansiosa, estou isso, estou aquilo. Uma pessoa da minha família, da minha convivência íntima. Aí estou na casa dela um dia, 5 e pouco da tarde. O que nós vamos assistir? E ela liga lá naqueles programas jornalísticos aí que tem na televisão, não posso falar o nome, né? Sensacionalista. E tem helicóptero, e tem não sei o que, e tem o cara que caiu lá, que foi o motoqueiro lá no Rodoanel, e o cara filma bem de pertinho, imagens chocantes, e pá, não sei o que, e depois o outro que matou é aquelas metralhadoras do exército que sumiu de Barueri, que está não sei na onde, porque o exército não fez isso, porque o mundo não sei o que, e parece que no canto da televisão vai jorrando sangue. Eu falei assim: também, minha querida, da minha família, seu coração tem que ficar sobrecarregado mesmo. Você fica 2h30 assistindo isso, e depois você entra 5h30, 7h30, 8h30, assiste aquele que entra na madrugada lá, meia-noite e pouco. Faça-me o favor, né? E vai dizer que é crente. Põe aí a droga dessa televisão no YouTube, que você comprou esse negócio aí para ouvir coisa boa, e põe hino, põe pregação boa. Ai, meu coração está sobrecarregado. Lógico que está. Você só fica ouvindo as coisas desse mundo. Pense nas coisas do mundo vindouro. É isso que Jesus está falando. Pois, versículo 35, há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. E aí tem algumas pessoas que falam assim: não, arrebatamento será só de alguns, o mundo não verá. Não, todos verão. Todos verão. Todas as terras, é o que Jesus está falando. Toda a terra, toda a face da terra. Não tem nenhum cantinho desse mundo que não verá o Cristo glorioso descendo nos ares para buscar a sua igreja santa e ataviada. Vai subir.
Todos verão, e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E diz o texto de Filipenses que todos um dia estarão prostrados diante dele. Agora, veja que interessante, versículo 36, os salvos não estarão prostrados, porque nós já nos prostramos diante dele e já confessamos publicamente que ele é o nosso Senhor. Nós devemos estar em pé. Pensou nisso, Lucas? Interessante? Nós somos um soldado, gente bonita. Nós somos um soldado, nós somos um exército. E o soldado vai cumprimentar o capitão como? De pé. Quem não confessou em vida, vai confessar assim com o joelho dobrado. E qual vai ser a diferença? Os não salvos, de joelhinho, confessando que ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. E nós seremos achados em pé. Olha o que Jesus fala. Que tudo isso se suceda e que vocês estejam em pé na presença do Filho do Homem. E por que em pé? Porque em pé é um sinal de destaque, de honra. Vocês são honrados, vocês são diferenciados, porque vocês não tiveram vergonha de confessar o nome de Jesus publicamente. Lembra que Jesus disse? Aquele que tiver vergonha de me confessar diante dos homens, eu também terei vergonha de confessar o nome de vocês diante do meu Pai. Agora, a expressão de Jesus para nós é o seguinte, para eu concluir, verso 36, vigiai, vigiai. É interessante essa expressão, vigiai, que tem a ver com estado de alerta. Fiquem em atenção. Quando seu filho ou sua filha estava com febre, você ficava ali todo o tempo vigiando, em vigilância. E essa vigilância aqui é todo o tempo. Quando você tem alguém enfermo na casa, você fica meio que de sobreaviso. Eu vejo meu irmão que a qualquer tempo, quando ele está de plantão, qualquer momento alguém do quartel pode ligar e precisa sair correndo. É vigilância, é estar em estado de atenção. Então fique alerta, ou melhor dizendo, uma expressão dos adolescentes, fique ligado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você não estiver preparado, meu irmão, minha irmã, a coisa vai ficar feia para o seu lado. Vigia. Lembra aquela expressão mais antiga? Vigia e ora. É isso que ele fala aqui. Vigia e ora. Mas não é uma vigilância e um tempo de oração estanque. Aí você fala assim, não, por exemplo, não, eu já passei um tempo na minha vida vigiando e orando. Agora não estou muito. E tem muita gente que vive de momentos na vida cristã, sendo que a vida cristã deveria ser um contínuo. Como eu já expliquei para vocês, por exemplo, aquela expressão, andar na presença de Deus. Não é andar um dia, é andar e continuar andando. Não é vigiar um dia, é vigiar todo dia, ou a vida é toda. Não é orar um dia, é ter uma vida de oração. Lembrando que orar é respirar, e respirar é orar para nós. E por isso nós oramos sem cessar. Então vigia, ora, toma conta da tua vida, veja os sinais e perceba que o reino de Deus está chegando. Eu espero que eu e você e a nova Canaã, na chegada do reino de Deus, do Filho do Homem, estejamos todos em pé. Eis-me aqui, Senhor. Capitão, pode me levar para a eternidade. Estou pronto. Vigiei, orei, não neguei teu nome e quero ouvir o Senhor me chamando. Vinde bendito do meu Pai. Pode entrar aqui no reino preparado para você antes da fundação do mundo. Eu tenho aqui o livro do Apocalipse, o livro da vida em minhas mãos. E só eu tenho o selo. Lembra, Lucas, que nós estudamos? Eu vou abrir aqui, vou mostrar para você que o seu nome, você não merecia estar aqui, viu? Mas o seu nome está aqui. E você vai gozar da eternidade pelo amor de Deus. Está aqui, seu nome. Imagina? Coisa linda. Que Deus nos abençoe e continue a falar ao nosso coração.